Mateus 24. Então, se alguém vos disser, olha, o Cristo aqui ou ali, não creais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, os escolhidos. Eis que vos preveni. Bem, as Escrituras, os apóstolos, os 12 apóstolos para Israel, os outros apóstolos para as nações. Barnabé era apóstolo, Paulo era apóstolo, Atos 14, mas não era entre os 12 de Jerusalém. Paulo e Barnabé eram apóstolos de Efésios 4, do versículo 8 ao 11, como eu já mostrei aqui, que Francisco de Assis, na Itália, ele também está na Bíblia, né? Em Efésios 4, 11. Já morreu há quase 800 anos, né? E orando em uma igreja abandonada, demolida, a voz de Deus falou com Francisco: minha igreja está destruída e você, Francisco, restaura a minha igreja. Ou seja, isso antes de William Branham, né? Malaquias 4, Branham também é restaurador, né? Branham morreu há 57 anos, né? Em 1965, Francisco morreu há quase 800 anos. Entre essas duas obras de restauração, a restauração de Francisco, a restauração de William Branham, o que você me diz? Porque a de Francisco havia ali o voto de pobreza, voto de castidade, celibato. Embora Francisco fez voto de celibato, ele não tinha pretensão nenhuma de ser sacerdote. Já tinha vindo de uma família rica, já tinha sido um cavaleiro, tinha ido nas cruzadas, pegou malária, voltou, ficou um ano preso, antes de se tornar um cristão. Até que teve um encontro, ouviu a voz de Deus, né? Francisco de Assis ouviu a voz de Deus: minha igreja está destruída, restaura a minha igreja, Francisco. Ele vendeu as roupas caríssimas, seu pai era vendedor de roupa, tecido, levantou a igreja lá, com pedras, né? Pagou para restaurar. O pai de Francisco levou ele na justiça para tentar fazer a justiça, fazer ele pagar as roupas caríssimas que ele vendeu. O que Francisco fez? Tirou a roupa do corpo, ficou nu, despido diante dos homens, devolveu a roupa, a única roupa que tinha, ao pai. E ali renunciou à riqueza, à herança, saiu nu, fez voto de pobreza, virou um mendigo. As pessoas davam donativos, doações a ele. Ele fala que viu um leproso fede. É fédito o cheiro do leproso. Havia nojo, mas ele, olhando na cara, nos olhos daquele leproso, teve misericórdia daquele leproso, se compadeceu daquele leproso, passou a amar aquele leproso, deu sua roupa ao leproso dali em diante.
Mudou de vida. Fez voto de pobreza, foi ajudar os pobres. Seu movimento, Francisco de Assis era pai de um movimento como William Branham. Foi pai de movimento aí em Jeffersonville. Mas Francisco de Assis fez voto de celibato, celibatário, castidade. Clara também, filha de um duque, Clara era rica. Ela via as palavras de Deus na boca de Francisco. Sendo rica, fez voto de castidade, também de pobreza. Todos que seguiam Francisco de Assis, pelo menos na ordem, naquele movimento, tinha que fazer voto de pobreza. O movimento cresceu, lê a história. Eles queriam que Francisco mudasse as regras, ele não mudou. Deram um pontapé nele. Sim, a obra de William Branham também foi grande. Mas, na minha opinião, a obra de Francisco foi maior do que a obra de William Branham. Porque lá tinha voto de pobreza e voto de celibato. Né? Eu não vi isso no Mombrano. Embora eu acredite que o Mombrano era um restaurador. Nós podemos estar de volta a ver uma nova restauração. E se na minha opinião, é a última. Uma restauração está voltando. Não pagar dízimo. Não pedir dinheiro. Qualquer um que pedir dinheiro é falso profeta. No evangelho da glória de Deus de Paulo não há divórcio. Acabou. Nunca deveria ter havido divórcio. Alguém me disse assim, você está com doutrina da igreja católica. Eu disse, como? 1 Coríntios 7, versículo 10, Paulo diz, a mulher, se separar do marido, não te cases de novo. Reconcilia com o teu marido. Versículo 11, Paulo diz assim, não está falando nem cristão, irmão, diz assim, o homem, aí generalizou a terra toda, o homem não se divorcie, repudie, não se divorcie da sua mulher. Aí você diz, doutrina católica, sendo que isso está no santo evangelho da glória de Deus. 1 Timóteo 1,11. Paulo diz que Deus confiou a ele o evangelho da glória de Deus. Eu pergunto, a glória de Deus se perde no evangelho de Paulo? A glória de Deus se ofusca, apagou? O problema é que ninguém quis pregar essa doutrina. Mas nos últimos tempos, na beira do fim do mundo, quando estivesse prestes, às vésperas do fim do mundo, Paulo diz, a sã doutrina volta. A sã doutrina volta. Cacu disse que a manifestação de Jesus, já diz aqui que pregar Jesus é Jesus-olatria. É a mesma coisa de pregar mariolatria, Maria. Você prega Jesus, o católico prega Maria. Mas na verdade a igreja católica é mãe da mariolatria, é mãe da Jesus-olatria. Você está dentro do catolicismo. Simplesmente está dentro do catolicismo. Lê Atos 26, versículo 14. A Bíblia diz. Paulo dizendo ao rei Agripa que ouvimos uma voz, todos caíram por terra, e a voz falava em língua hebraica, Shaul, Shaul, por que tu me persegues? Eu sou Yehoshua. Veja que Yehoshua foi falar em hebraico fora de Israel. Já falava em hebraico dentro de Israel. Ele está falando em Damasco, na Síria, outro país. Se você tem dúvida, lê na sua Bíblia Atos 26, 14. Lá na Síria, fora da nação de Israel, do país de Israel, Yehoshua, com 8 letras. E Yud, Re, Vav, Re, o tetagrama está nesse nome. Me perguntei um crente em William Branham, você acha que o nome Jesus, o J não tem 500 anos, o nome de Jesus ainda vai fazer 500 anos, o ano que vem? Jean Jorge Tricina, embaixador do Vaticano na Alemanha, para o Papa Leão X, que perseguiu Lutero, queria queimar Lutero na fogueira. Papa Clemente VII, Papa Paulo III, é esse gramático aí que vai mudar a fonética da letra I para o J.
É, porque os romanos não tem o I e o J com pinguim. Pois é, esse J aí, ele era um I lá em 1524. Ele era usado como algarismo. Você coloca 18, né? X, V, aí você ia botar I e o último I era um J. Só que esse J era, a fonética dele era I. É isso aí que Jean Georgino Trecino vai transformar, mudar de I para J. Aí hoje você tem o nome Jesus. O nome Jesus não salva ninguém, não pode salvar. Porque em João 16 o Filho disse: eu manifestei o teu nome ao Pai, aos homens que do mundo me deste, até no domo da rocha, onde está a mesquita de Omar, lá no Monte Moriá, em cima, no topo do Monte Sião, naquela rocha está escrito lá, Yud-He, Vav-He, as 4 letras do tetragrama sagrado. Essas 4 letras estão no nome Yehoshua, com 8 letras, não é com 6 letras, que encurtaram, os gregos fizeram o encurtamento, os judeus ainda encurtaram mais ainda, porque no Talmud está Yeshu. Mas o correto é Yehoshua. Se você quer ser salvo, você precisa procurar crer, invocar o nome que tem um tetragrama sagrado, Yud-He, Vav-He. E até ser batizado nesse nome. E recorde, lembra-te, e vai estudar a Bíblia. Em Mateus 26, 14, Yehoshua estava falando em língua hebraica com Shaul de Tarso, lá em Damasco. Damasco é na Síria, é fora de Israel. Ele falou em hebraico no seu ministério terreno, e mesmo depois de regressar, retornar ao céu, esse ser celestial fala em hebraico. Agora o Cacu disse que ele é a manifestação de Jesus. Não pode ser. De Yehoshua, não. Quem manifestou Yehoshua foi esses homens aí. O testemunho de Yehoshua, Francisco, com voto de pobreza. Creio que William Branham também manifestou e Yehoshua, não? Os demais aí estão manifestando o Jesus católico, o Vaticano, a riqueza do Vaticano, o ouro, a prata, os dízimos, todo esse interesse em fundar igrejas hoje é colher dízimos e oferta, contribuições financeiras do povo. Isso aí não é Yehoshua. Isso aí não é no Evangelho da Glória de Deus de Paulo. Isso aí são organizações de homens. Presta atenção. Presta atenção no que eu estou a pregar nesta hora. Você já notou que eu não chamo ninguém para crer em mim? Eu não chamo nem para me seguir. As pessoas que têm me pedido amizade no Facebook, eu estou excluindo um por um. Por que você diz? Porque para mim é hora de sair das redes sociais. Eu estou aí na internet, queria sair, estou aí para pregar. Acredito que alguma coisa está vindo ali na frente que vai tirar a liberdade. Dá para perceber isso. Então, quem me pede amizade nem precisa me pedir amizade no Facebook. Eu não vou aceitar. É hora de tirar, de desatolar a cara da televisão, de desatolar a cara das redes sociais. É hora de ser purificado. Daniel 12:10, alvejado e acrisolado. É hora de santificação, Hebreus 12:14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. É hora de ser santo. Está escrito, sede santo porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. Esta é a hora, só resta um tempinho, um tempo curto, muito curto. Profecia de Daniel está vindo. Daniel 12:12. Conta 1335 dias, dá 1335 anos. Se a mesquita de Omar foi instalada em 690, já agora em 2025, o Monte Sagrado vai voltar os judeus para a construção do terceiro templo. Se é 691, vai ser em 2026, porque os 1290 dias da profecia de Daniel 12:11 se cumpriu em 1980.
Quando Israel, em 67, conquistou as colinas de Golã, está até hoje no poder dos judeus. A Cisjordânia está até hoje no poder dos israelenses. A faixa de Gaza está até hoje no poder dos israelenses. E as penínsulas do Sinai. Isso aí Israel devolveu aos egípcios, ao Egito, em troca do quê? Da cidade velha voltar aos judeus. Mas a montanha não voltou. Aí estão os acordos de Abraão em Dubai, Emirados Árabes. Está todo mundo assinando. A normalização entre judeus, israelitas e árabes. E tem que normalizar mesmo. Que Abraão é o pai de Ismael e Abraão é o pai de Isaac. Judaísmo e islamismo, no final das contas, isso aí vai entrar em acordo. Vão construir o terceiro templo. O aeroporto, Davi Bergulhão, dali sai a linha do metrô e termina lá no Monte Sião. No topo do Sião é o Moriá, onde vai ser construído o terceiro templo. E quando essa construção começar, aí o Israel, que é o relógio do arrebatamento, os ponteiros começam a girar para a ressurreição e o rapto. Quando começar a matar a vaca vermelha, a adoração começar no terceiro templo, aí é hora de Elias e Moisés entrar em cena. As verdadeiras duas testemunhas, vestidas de pano de saco, as duas oliveiras que não vão pedir pixie, dízimos, ofertas, dinheiro, vai trazer o juízo sobre a terra. Eu tenho dito aqui, te prepara, crente, em William Marrombrana para ver a besta, a marca da besta, embora a marca da besta já está aqui. É o nome de Jesus, ser batizado no nome de Jesus, pregar o nome de Jesus, cantar, louvar o nome de Jesus. Você quer se livrar disso? Você vai ter que crer em Yehoshua, HaMashiach, o verdadeiro Mashiach de Atos 4:12, que estava na boca de Pedro, na boca de Paulo, e fala hebraico. Agora é com você, eu devo pregar. Eu tenho convicção do que eu estou pregando. Mas eu não sou absoluto. Eu não sou o dono da verdade. Se uma criança, ou qualquer um, pode ser católico, judeu, espírita, provar pelas escrituras, pela Bíblia, que o que eu estou pregando, qualquer ponto, está errado, eu vou me retratar. Eu não sou louco de ir contra as escrituras. Aqui tem vida eterna na Bíblia. Mas tem que ser pela Bíblia. Não é argumento de RI, regulamento interno, de normas, de estatutos, de credo, de dogma. Isso aí eu não creio. Não faço parte de nenhuma divisão, de nenhuma igreja. Para mim é tudo porta do inferno. Mas se pela Bíblia, não precisa ser crente não, cristão. Alguém me provar pela Bíblia, historiadores, arqueólogos, teólogos, doutores, que eu estou errado em algum ponto, eu vou voltar atrás. Mas se me chamar para um debate, eu não vou debater mitzvot, a lei de Moisés, isso aí Paulo mandou evitar. Outras coisas nós vamos debater. Se eu ver vocês calados, igual o pool do MBV, tá aí nervoso comigo, eu não vou trazer Zacpá Didier pro Brasil. Já chega a mamba africana do Cacu. Zacpá Didier e Cacu são duas caras da mesma moeda. Eu não vou trabalhar mais para homem, não. Já trabalhei 17 anos pro Joaquim Gonçalves, 10 anos pro Cacu, 27 anos da minha vida. Tá bom demais da conta. Agora tá na hora de eu pregar as minhas convicções. Mas eu não sou absoluto. Não mando ninguém crer em mim. Estou chamando ninguém para crer em mim. Se me provar pela Bíblia, pelas Escrituras, como Martim Lutero, um monge católico lá em Worms, na dieta lá da Alemanha, diante de Carlos V, imperador anglo-saxão da Germânia, Alemanha, Lutero disse: se pelas Escrituras vocês me provar que eu estou errado, aí eu desfaço dos meus livros, das minhas 95 teses, mas se vocês ficar calado, não tiver argumento contra, Lutero disse que ia continuar pregando. Eu faço a mesma coisa agora. Digo a mesma coisa agora.
A terra está cheia de falsos profetas. Qualquer pregador, apóstolo, profeta, que se diz doutor, evangelista, apóstolo, que se diz mestre, reverendo, teólogo, bispo, bacharel em divindade, episcopo, diácono, doutor, PhD em teologia, se está pedindo dízimo, eu logo digo, para mim é falso profeta. Você já está cobrando dízimo das pessoas, é falso profeta. Porque dízimo é mandamento da lei de Moisés lá. Pagar dízimos, né? 3 tipos de dízimo, como eu preguei aqui no livro de Tobias. Ainda tem as primícias. Tudo isso era levado para Jerusalém, para o templo. Hoje não tem como, mesmo alguém que se diz aí, estão fazendo teste de DNA, um monte de exame para provar que é judeu. Como é que você vai pagar dízimo? Mesmo os israelitas. Não tem templo em Jerusalém. Era lá que ficava a tribo de Levi. Quando Yehoshua Mashiach disse para pagar dízimo em Mateus 23, de Endro, cominho, hortelã de tempero, é para levar no templo. Não tem templo. Tem uma mesquita lá. Então não tem como, nem judeu e nem gentil, pagar dízimo. Todos esses que cobram dízimos aí não querem suar, não querem trabalhar, querem viver às custas dos outros, do suor dos outros. Para mim são falsos profetas. E eu tenho o remédio. Eu tenho o remédio, eu apresento o remédio para a cura dos falsos profetas. Cria vergonha na cara, reverendo. Pastor, pregador, profeta, vai arrumar uma profissão, nem que seja de reciclagem. Vai catar plástico, latinha, sua o seu rosto, ganha o seu dinheiro. É a única maneira de se curar e deixar de ser um falso profeta hoje, arrumar um trabalho, um emprego, parar de cobrar dízimo, viver às custas do suor dos outros. Eles vão fazer isso? Vão parar de comer, beber, comprar Hilux, Land Rover, Toyota, fazenda, chácara, nas costas dos outros? O remédio para curar os falsos profetas hoje é suar o rosto, é cumprir o que Jeová, Deus o Pai, o Criador, disse lá em Gênesis: do suor do teu rosto, Adão, viverás. É do suor do teu rosto, Eliseu, Júnior Trovão, Hernandes Dias Lopes, seu Cacu Felipe, Zac Patigier, é que vocês deveriam viver. Papa Francisco, Edir Macedo, eles vão querer esse remédio? A palavra, as escrituras, não. Vão é cuspir. Isso que eu estou a pregar nesta hora, arrumar emprego, criar vergonha na cara, não. Isso aí eles não vão fazer. Não vê que Paulo, que pregava o evangelho da glória de Deus, fazia tenda, junto com Áquila, marido de Priscila, tinha o mesmo ofício, ou seja, trabalhava e pregava, aí é por amor. Você vai ver um homem pregar por amor a palavra de Deus, é quando ele arrumar um serviço, um emprego, parar de cobrar dízimo, aí eu acredito. Posso até acreditar que começou a se curar dessa doença de Mateus 24, que enraizou na terra hoje, falsos profetas. A terra está cheia de falsos profetas. E é hora de se movimentar. Os que estão parados nas mentiras. Mentiras religiosas. Mentiras de igreja. A mentira é o veneno da serpente, não? Todos esses dogmas, credos, agora é regulamento interno. No tempo de Lutero eram os dogmas católicos, credos. Hoje as igrejas inventam RI, regulamento interno. Antes era estatutos, normas de igreja, está no nível de RI, tudo fora da Bíblia. Tudo fora da Bíblia. É pecado homem usar bigode. Onde está escrito isso no Evangelho de Paulo? Eles impõem isso como pecado, mas não é pecado divorciar. Sendo que Paulo diz em 1 Coríntios 7:11, o homem não divorcia da sua mulher, e se a mulher se separar do marido, não te case de novo, mas reconcilie com teu marido. E nas igrejas não é pecado mais divórcio. Todas elas concordam com o divórcio.
para não perder a membresia, os dizimistas, os ofertantes, os contribuintes, aqueles que incham essas organizações religiosas com seu dinheiro, seus trocados, seus 10%, suas ofertas. Aí a igreja aprova tudo contra as escrituras. É o veneno da serpente, mas o remédio de Deus é verdade. Eu me movi, Deus me ajudou, eu me movi. Eu estava parado ali naquele monte de mentira do Cacu. Eu queria tanto no Cacu que eu estava ceguinho. Graças a Deus, o 7º selo cortado, que o irmão Brana cortou no hotel, no dia 25 de março de 63, mostrando aquilo para o Cacu não teve humildade de reconhecer o que o irmão Brana fez. Antes, pelo contrário, foi chamar o irmão Brana de profeta perturbado, dizendo que o irmão Brana negou a revelação, me chamou de doente mental, disse que eu prefiro acreditar numa fita gravada do irmão Brana no hotel em segredo do que numa pregação no púlpito do tabernáculo. Eu fico com o William Brana nessa fita, nesses 20 minutos. Ele corta 112 parágrafos. Nesses 20 minutos do 7º selo, que ele gravou, novo ali, novinho, no hotel, ele diz que esses milhões que se dizem crentes vão virar poeira nuclear, poeira atômica. Os que estão aí louvando Jesus, pulando nas igrejas, as grandes catedrais, isso aí está tudo fadado a virar forragem nuclear. Porque o que está vindo aí pela frente não é brincadeira. Não vê Apocalipse 3 que Yehoshua já recusou essa igreja de Laodiceia morna, onde os cantores gospel têm empresários, onde grandes pregadores têm seus cachês, uns cobram 20 mil, outros 150 mil para cantar. E você vai me dizer que Deus está nisso? Tudo por dinheiro. Ele está fora. A nossa única esperança não é crer em homem, não é nem crer em mim. É voltar ao evangelho original. A palavra original. Mas quem quer voltar? Quem voltará? Alguém estava ouvindo uma pregação minha e comentou: eu noto que nas suas pregações ninguém curte, ninguém comenta. Não é o que as pessoas estão querendo ouvir, então. Mas é o que Deus está dando. É a palavra original de Deus sendo pregada. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas isso também que eu estou a pregar é a minha salvação. Mesmo usando túnica, não? Na rua, eu sei. As mulheres olham para mim, vão no supermercado. As mulheres tudo de calça apertada, igual uma linguiça toscana, eu sei. Que de túnica eu estou muito mais bem vestido que mulheres e homens. Os olhares escandalosos, olhares da reprovação. Precisamos passar por humilhação aqui na terra, se quisermos chegar no céu. A humilhação que Deus pede de nós hoje é o caminho da santificação, da santidade. Abandonar a mentira, nascer de novo, não tem como. Você nascer de novo se você não morrer para as coisas do mundo, morrer para o futebol, morrer para Hollywood, morrer para as novelas, morrer para a política, morrer para a moda, esses trapos, essas roupas mundanas, morrer para as igrejas. Enquanto você estiver frequentando cinema, estádio de futebol, boteco, bar, balada, teatro, partido político, templo de igreja, enquanto você estiver vestindo igual as pessoas do mundo, você é do mundo. Você não morreu. O dia que você morrer e nascer de novo, ninguém vai te ver num campo de futebol, num motel, num teatro, num cinema, num bar, dentro de um templo da Igreja Universal Mundial, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus. Você vai aí porque você não teve um novo nascimento. Você não morreu para as coisas do mundo. Não ameis o mundo, João diz isso. E ama o mundo. A concupiscência da carne,
A soberba da vida, a complacência dos olhos, quer ser igual ao mundo, se constitui inimigo de Deus, diz Tiago. E o amor de Deus, o ágape, não é amor fraternal, o amor de Deus, o Espírito Santo, não está dentro de você. Morra para o mundo. O novo nascimento ainda existe, está aqui. No Velho Testamento, o animalzinho lá, a pombinha, a rolinha, o touro, o boi, a vaca vermelha, morria no lugar do homem, mas aqui agora, para nascer de novo, requer-se que você morra para o mundo. Morra para o pecado. Tem um novo nascimento, eu sei, o mundo é atrativo, não? Pintar cabelo, cortar cabelo, né, mulher? Usar roupa decotada, fazer os homens barbarem na rua, igual cachorro louco, colocar o véu na cabeça, não quero, não. É o sinal de respeito à sua cabeça, seu marido. Usar roupa é decente. E me diga, o crente em William Branham, já preguei isso aqui, o quinto selo. Irmão Branham disse que seu grupo lá, os homens estavam tudo vestidos de vestidos brancos. Então lá não tem calça. Lá não tem camiseta, não tem blusa. Eram vestidos brancos. Mas isso era o tempo do irmão Branham. Agora nós estamos a voltar ao original. O tempo de usar túnica, mas a túnica no século 21, em 2023, é isso mesmo. Yehoshua al-Mashiach, Hebreus 13:8, Paulo disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ver quem vai ter coragem de buscar a santificação do corpo, de buscar a santificação da alma, de buscar a santificação do Espírito. Tem 3 santificação para você fazer, homem e mulher, se é que você quer ser salvo. Espírito, Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 5,16, o Espírito, santificar o Espírito, tornar-o irrepreensível para o dia da vinda de Yehoshua. O Espírito, a alma e o corpo. As pessoas não querem santificar nenhum corpo. Muitas pessoas, na hora da morte, antes de morrer, tem lá um vestidão bem decente, né, para colocar no cadáver. Eu não me esqueço, quando eu era pastor do tabernáculo aí em Aracaju, acho que em 1999, uma senhora frequentava o tabernáculo e numa visita lá no apartamento dela, ela falou assim para mim, vou lhe mostrar minha mortalha. Dona Julieta, mortalha, o que é isso? Ela pegou lá um vestidão bonito, comprido, esse aqui que vai ser usado no meu corpo quando eu morrer no caixão. Eu disse, Dona Julieta, você deveria usar isso aí em vida. Não, quando morrer, virar um cadáver. Você deveria usar isso em vida, se santificar. Melhor do que essas calças coladas no corpo, igual linguiça toscana e calabresa. Você quer que coloque um vestidão em você, né, mulher? Quando você for uma defunta, e hoje as defuntas estão floridas, as unhas pintadas, batom, esmalte, as funerárias trabalham para deixar elas, as mulheres, umas defuntas bonitonas, mas a alma já está no inferno. Depois da morte não tem mais jeito. Hebreus 9:27. O que vem depois da morte é o julgamento. Milhões, bilhões de almas que estão no inferno. Nesta hora, muita gente está morrendo. Na Ucrânia, na guerra contra a Rússia, outras enfermidades. Gente caindo do nada, desmaiando, dando AVC, ataque fulminante cardíaco, morre, chega ao inferno. Se pudesse trocar de lugar com você, homem e mulher que ainda está vivo, para vir aqui usar túnica, para nunca mais meter a cara no futebol, na televisão, no Facebook, no YouTube, na política, nunca mais pisar o pé dentro de um templo de igreja, eles dariam tudo. Não vimos aí a coisa mais ridícula? Homens morrendo, bilionários, dentro de um subversível, submarino, para ir ver destroços do Titanic. Ele tem tanto dinheiro que não sabe com o que gastar e acha que é luxo. E descer 3.800 no fundo do mar, não sabendo ele que o Titanic tem uma maldição. Porque seu inventor
quando criou aquele navio, disse, nem Deus pode afundar. A mesma coisa. Os pastores estão a dizer aí, nossa igreja vai no rápido. Vai subir 50% no arrebatamento. Gente, não vai subir um católico, não vai subir um protestante, não vai subir um pentecostal evangélico, deuteropentecostal, neopentecostal. Se subir, estraga o céu, poluirá o céu, contaminará o céu. Que é que Deus vai? Para que Deus vai levar? Crente mundano, morno. E Yeshua disse, eu vomitarei da minha boca. Quer ir para o céu? Sede santo. Pratique a santificação. Sempre estou pregando aqui. Eu não condeno Israel. Israel é uma nação abençoada. Com seus 10 milhões. Acho que no tempo Mambrana, viu? 65 tinha 600 mil judeus. Hoje nós vemos aí 10 milhões. Me diga, se Israel hoje tem 10 milhões de habitantes, tem ou não tem número suficiente para esse terceiro templo vir e para Deus colocar lá em Jerusalém e Jerusalém, Elias e Moisés, as duas verdadeiras oliveiras, árvores, para pregar e resgatar o remanescente de Israel, 144 mil. Ainda que Israel fosse como a areia da praia, está escrito lá no Evangelho de Paulo, só o remanescente será salvo. Esses 144 mil não terão nada a ver com judaísmo, sefardista, rabínico, esses Heber. Judaísmo não crê em reencarnação. Também eles não terão nada a ver com sodomia, sodomismo. Quem pecar pagará individualmente, mas a Bíblia diz que são virgens. Ou seja, nem mulher tocaram. Esses 10 milhões de judeus, hoje, será que você não vê que está chegando a hora? Está chegando a hora dos dois profetas virem e pregar para o remanescente? Já tem número suficiente. O mundo não tem conserto. Nos dias de Noé, se multiplicou o homem sobre a face da terra. As mulheres eram formosas e bonitas. Botox, harmonização facial, porque hoje mulher de 90 anos tem dinheiro, vai ali, faz uma cirurgia plástica, fica com o rostinho de uma menina de 18 anos, mas tem 90 anos de idade. A beleza, tudo para seduzir. E lá a coisa estava sem freio, bigamia, poligamia, adultério, fornicação, drag, trans, sodomia. A Bíblia diz que casavam-se e davam em casamento. Minha mulher Brana pregando a mensagem, a intermitente luz vermelha do sinal da sua vida, ele falou lá como é que era isso. Casava de manhã, divorciava de tarde, antes da noite, se pudesse fazer um novo casamento, fazia. Era assim nos dias do dilúvio, é assim hoje. Perdeu o respeito. Paulo disse, o santo matrimônio, seja honrado, respeitado entre todos. Casamento hoje não tem mais respeito. Tudo é divórcio. Casar para testar. Eu digo, nesta hora, se um homem deixar seu pai e sua mãe de acordo com Gênesis 2, 24, é até que a morte separe. Eu não dou carta de divórcio, como Paulo não dava. Irmã Brana deu. Na geração deu, mas irmã Brana já morreu há 57 anos, já tem mais de que uma geração. Estava na hora do verdadeiro evangelho ser pregado. E quando o evangelho está sendo pregado, o evangelho original, você diz, é católico. Você está trazendo Tobias, Judite, Macabeus, Baruque, sabedoria de Salomão, eclesiástico, é católico. Pregando que não há divórcio, é católico. Tudo é católico, Um dia a igreja católica foi verdadeira. Mas ela se corrompeu. Embora ela corrompida, Deus levantou grandes homens lá dentro. Francisco de Assis, Joana d'Arc, até mulher. Columba, Wycliffe, John Hus. Hus foi queimado. Pela Santa Inquisição. Porque Deus não pode parar de levantar Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Diz a Bíblia que é esses 5 ministérios
que levará os filhos de Deus, os santos, à perfeição, para que eles não vá para qualquer doutrina, vento de doutrina, heresia, engano, engodo, arapucas. É o que eu vejo que são as igrejas hoje. Estão de templo nas ruas, 20, 50 templos na avenida, arapuca para colhetismo. Pegar 10% do seu salário. E se brincar, eles arrancam até 90%. Tem igreja que o fiel recebe, dá tudo pro pastor. Ele comprar 1 quilinho de carne, 1 quilinho de tomate, de pepino, de arroz, tem que pedir o pastor. Porque esses pastores viram donos das vidas. Controlam as vidas. Lábia, engodo, línguas de cobra, serpentes venenosas, que não querem trabalhar, querem viver do suor, dos ossos dos outros, querem dízimos, querem ofertas, fica aí palitando o dente, comendo do bom e do melhor, quando Deus mandou trabalhar, mas o inferno, o lago de fogo, aguarda esses reverendos, esses doutores em divindade, esses PhD em teologia, esses pastores. O inferno está ali tranquilo, com a sua boca aberta, aguardando você morrer, reverendo, pastor de igreja. Depois da morte veio o juízo. Não tem como pregar mamão com açúcar. Água doce nessa hora. É a hora do fim. É o tempo do fim que estamos vivendo hoje. Olha aqui Deus, o Deus vivo, Deus o Pai, com 6 letras, Yehová. E seu filho Yehoshua, com 8 letras, Yud, Re, Vav, Re, o tetagrama, está aí no nome Yehoshua. Possa abençoar cada filho e filha de Deus com esta pregação nesta hora. Amém.